Diná pede para Theo parar de bancar o menino mimado. Diná revela que Hélio quer ajudá-lo. Sendo assim, caso Theo tenha se aborrecido na rua, ninguém tem culpa. Theo alega que não vai comer. Diná pede para Theo descer e tratar bem os convidados. Theo questiona por que ele é assim e relembra sobre destruir o amor das pessoas por ele. Diná cita que as pessoas têm a tendência de cobrar o amor que recebem, ao invés de sentir ou trocar, mas reconhecer isso é meio caminho andado. Tibério se preocupa com Adonai, alegando que ele está na sala há muito tempo. Lisa chega, e Tibério revela que já faz mais de horas que ele está na sala de operações. Lisa pergunta sobre Carmen. Sininha diz que não havia ninguém. Lisa diz que Carmen não deixaria Adonai sozinho em uma hora dessas. Tibério comenta que o médico alegou que seria rápido. Lisa cita que essas coisas são assim mesmo. Sininha comenta sobre imprevistos. A operação de Adonai começa. Carmen observa preocupada. Carmen cita que Adonai sempre teve medo de cirurgia, alegando ao doutor que ele já teve um choque em uma operação. Carmen pede para Adonai reagir, alegando que está ao lado dele e diz que o ama. Edneia pede para todos ficarem quietos, pois ela irá falar ao telefone. As crianças acabam aprontando na mesa com a comida, e Edneia retira os pratos, pedindo que levantem. Edneia faz algumas perguntas de matemática, ensina o truque para calcular de cabeça e comenta sobre um truque japonês, alegando que quem não quiser aprender pode sair, e as crianças acabam todas saindo. Padilha diz a Sofia que viu ela e Zeca passando hoje, e pergunta se foram passear. Sofia diz que Zeca chamou para almoçar fora com ele. Padilha comenta que Zeca é um cara de sorte. Vovó observa de longe discretamente. Sofia questiona se Padilha gostaria de ser Eros. Confuso, Padilha pergunta quem é esse cara. Sofia pede para ele esquecer, alegando que Eros era um deus grego. E Padilha acaba se confundindo. Vovó aparece após Sofia sair e alega que nunca pensou em ter um neto tão burro assim. Padilha garante que Sofia entrou na pensão com um papo doido. Vovó diz que doido era ele, que não soube perceber que Sofia estava fazendo um teste de inteligência e cultura. Zeca toca piano e em seguida vai até Sofia, após vê-la sem falar nada. Sofia diz que a deixou bem na pensão, mas chora e revela que nunca vai descobrir quem era seu Eros. Zeca tenta falar com Sofia, mas Lisa chega, comentando que Adonai quase faleceu na sala de operação. E que Carmen ficou lá o tempo todo, mas quando viu que Adonai estava passando mal, começou a rezar, e ele melhorou. Sofia cita que o amor faz milagres. Lisa confirma, mas diz que para ela não. Zeca questiona e Lisa revela que encontrou o Theo. Lisa pergunta para que eles vieram. Sofia cita que foi para voltar com Lisa, mas Lisa nega e ressalta que Theo apenas pediu desculpas, confirmando que apenas ouviu e foi embora. Diná revela estar muito preocupada com o Theo, achando-o muito perdido, e pede para Alberto conversar com ele. Alberto comenta que fez tudo para ajudar Theo, mas não foi possível, garantindo que Theo e Raul não querem ser ajudados. Diná fala sobre Tainá e Alberto comenta que Raul ligou desesperado. Diná pergunta o que ele acha de procurar Tainá, alegando que a conversa sobre a gravidez de Tainá é muito séria, e Alberto comenta que ela saiu do Rio e está na Europa. Diná questiona se Guiomar está por trás disso, e Alberto alega que o que está em jogo não é o casamento, mas sim Raul, que está sendo destruído. Diná pergunta se eles não podem fazer nada, e Alberto responde que podem rezar. Estela chega e cumprimenta Alberto, questionando se Diná também ficará para a reunião, mas Diná diz que está de saída. Diná, dormindo, ouve Otávio falando em seu sonho que Pátty está correndo perigo e não deve deixar a mesma sair de casa. Diná acorda em choque e Maroca entra no quarto. Diná revela ter tido um pesadelo horrível, comentando que a voz de Otávio avisou que Pátty está correndo perigo. Maroca cita que Pátty foi para a aula de balé e Diná diz ter certeza de que Pátty está em risco. Um homem observa uma foto de Pátty e em seguida espera a mesma sair da aula de balé, visualizando-a depois com Maria. Antes que o homem pudesse agir de forma definitiva, Diná conseguiu evitar o sequestro de Pátty, chegando rapidamente de carro em frente ao local do balé, onde tudo acontecia de forma repentina e angustiante. Assim que estacionou bruscamente, Maria e Pátty entraram apressadas no veículo, tremendo de medo e sem entender direito o que se passava, enquanto o homem, percebendo que havia sido surpreendido, fugiu desesperado, mas acabou deixando cair uma pequena foto de Patrícia, que foi prontamente recolhida por Diná, a qual observou com atenção e percebeu que aquilo confirmava a intenção criminosa. Em outro ambiente, Regina perguntou a Ismael quando eles poderiam voltar ao Rio de Janeiro, ao que ele respondeu que apenas se fosse um idiota, pois todos estavam atentos aos seus passos e não seria seguro retornar.
Logo em seguida, Ismael atendeu o telefone e revelou para Regina que o plano de sequestro de Paty havia falhado, não dando certo como planejado, e, tomado pela fúria, passou a xingar Regina, afirmando que já estava desconfiado dela. Ele explicou que Diná chegou repentinamente com um carro, atrapalhando tudo, enlaçando os braços em volta do pescoço de Regina e chamando de traidora com agressividade. Regina, assustada e ferida, ainda tentou se defender, dizendo que cuidava de Ismael dia e noite, mas ele insistia que estava sendo traído e já não compreendia mais nada do que se passava ao seu redor. Com um olhar ameaçador, ele declarou que quem estivesse se achando esperto iria se arrepender amargamente de ter nascido. Enquanto isso, Diná, ainda abalada com o ocorrido, se levantou da mesa sem conseguir comer, e Maroca observou com preocupação, dizendo que ela não havia se alimentado. Theo tentou amenizar, explicando que Paty já tinha comido e agora queria apenas montar sua casa de brinquedo. Em seguida, Theo pediu para Paty contar melhor a história, mas Diná interveio dizendo que já havia explicado, ressaltando que ouviu a voz de Otávio avisando que Paty estava correndo perigo, o que a fez agir tão rápido. Maroca acrescentou que entrou no quarto e encontrou Diná muito nervosa, e Diná confirmou que teve uma sensação nítida de que poderia perder sua filha, sentimento que a deixou em desespero. Ela contou que, ao chegar ao balé, percebeu a presença de um homem estranho e prevenido, o que reforçou sua intuição. Theo, ainda incrédulo, comentou que aquela mensagem vinda de Otávio Jordão não fazia sentido, mas Diná, mesmo sem conseguir explicar de forma lógica, afirmou que havia sido ele quem salvou sua filha. Theo destacou que Diná nunca foi de acreditar nessas coisas, mas ela admitiu que sabia disso e, ainda assim, garantia que Otávio havia intervido espiritualmente. Nesse momento, Estela chegou e abraçou forte Paty, emocionada, e contou que havia falado com o delegado, confirmando que a tentativa de sequestro realmente aconteceu, pois um dos homens envolvidos foi capturado e confessou o plano. No entanto, sem querer, Estela deixou escapar que Bia havia desaparecido, causando choque em Maroca, que logo perguntou quando isso tinha acontecido. Estela tentou acalmá-la, pedindo paciência, e Theo explicou que tentaram poupar Maroca para que não ficasse nervosa. Mas Maroca se revoltou, dizendo que Bia estava desaparecida e ninguém lhe contou nada. Diná comentou que até para ela haviam contado apenas há pouco tempo, mas Maroca, determinada, afirmou que de agora em diante queria ser informada de tudo o que acontecesse com a família. Quando questionou se Bia estava com Ismael, Estela negou, enquanto Theo reforçou que a primeira providência a ser tomada seria contratar um segurança para proteger Paty e todos ao seu redor, já que tudo indicava que Ismael estava envolvido. Igor, em outro cenário, pergunta a Bia se ela estava com saudades de casa, e a jovem surpresa quis saber como ele adivinhou. Ele respondeu de forma descontraída, dando a entender que estava estampado em sua expressão. E Bia comentou que sua mãe também sempre adivinhava o que acontecia com as pessoas. Ela garantiu que com Diná era algo incrível, pois Estela e Diná tinham uma conexão tão forte que sabiam quando a outra estava triste ou passando mal. Igor afirmou que Diná deveria ser muito importante para ela, e Bia respondeu que realmente tinha sido, pois seu maior sonho era ser igual a Diná. Igor quis saber por que usava o passado, e Bia confessou que muitas coisas haviam acontecido e mudado. Igor disse que estava na cara que Bia desejava ir embora, mas ela desconfiou e perguntou se ele queria que ela fosse embora. Ele, por sua vez, explicou que não, deixando claro que ela poderia ficar o tempo que desejasse, o que a emocionou, fazendo-a abraçá-lo com carinho. Enquanto isso, Tato comentava sobre o que havia acontecido com Paty, e Glória falava para Alberto que achava estranho, pois Diná era apenas uma mulher trabalhadora, e o pai de Paty não era milionário, o que levantava dúvidas sobre a motivação do sequestro. Alberto garantiu que a polícia está investigando, mas Tato, com certo ar de arrogância, disse que era bem feito, pois Diná tinha a mania de enfrentar todos com firmeza. Glória, surpresa com o comentário, perguntou se Tato estava insinuando que aquilo poderia ter sido uma vingança, e ele, com frieza, respondeu que tudo era possível, deixando no ar uma atmosfera de tensão e mistério sobre os verdadeiros motivos por trás do atentado contra Paty. Queiroz chega e Tato logo cita sobre ele e Alberto terem combinado algo, demonstrando certa desconfiança. E então Alberto confessa, dizendo que realmente pediu para Queiroz vir, pois havia um assunto de grande importância que precisavam tratar com Tato. Mas Tato, impaciente, ressalta que não tem nada para falar com eles. Mesmo assim, Alberto insiste, dizendo que é algo do interesse de Tato. E diante dessa fala, Tato acaba levando os dois até o escritório. No escritório, Tato fica completamente irritado ao descobrir que Queiroz havia cancelado seus cartões de crédito
Tato e ainda decidiu não pagar os cheques especiais. E Queiroz garante que não tomou essa atitude à toa, mas sim porque foi forçado pelo próprio comportamento de Tato. Tato, nervoso, revela que o dinheiro pertence a ele, porém Alberto relembra que aquele patrimônio não era apenas de Tato, mas sim de toda a herança deixada por Otávio e Jordão para os filhos, citando inclusive Eduardo. E quando Tato questiona por que Alberto sempre precisa se intrometer nos assuntos dele, Queiroz garante que pediu a participação de Alberto exatamente por ele ser tutor de Dudu. Alberto então comenta sobre os gastos de Tato serem completamente absurdos, lembrando que ficou chocado quando Queiroz lhe mostrou os detalhes. Mas Tato rebate dizendo que Alberto só sabe viver dentro de hospital e casa, e por isso não tem a menor noção de como se gasta dinheiro. Alberto, firme, responde que a questão não é essa, mas sim o futuro de uma criança que não pode se defender de abusos ou irresponsabilidades de Tato. Queiroz acrescenta que tomou todas as medidas necessárias e, por esse motivo, a partir daquele dia, Tato passaria a receber apenas uma quantia fixa. Tato, revoltado, diz que se recusa a viver de esmola, alegando que já é maior de idade e não vai aceitar que estranhos invadam sua vida e se apoderem do que lhe pertence por direito, pois considera a herança como algo seu. Nesse momento, Alberto pede para Tato calar a boca e permanecer sentado, deixando claro que agora seria ele quem iria falar, e prossegue alegando que Queiroz dedica o pouco tempo livre que tem para cuidar de coisas que eram importantes para Otávio, mesmo não tendo nenhuma obrigação de fazer isso, e essa dedicação deveria ser reconhecida. Tato diz que esse problema é dele, mas Alberto garante que não, pois aquilo era também problema de todos. Alberto, olhando para Tato, declara que ao ver a condição em que ele se encontra hoje, quase agradece a Deus pelo fato de Otávio ter partido antes, pois seria extremamente doloroso para Otávio testemunhar a degradação física e moral do próprio filho. Em seguida, Alberto deixa bem claro que, caso Tato volte a encostar em Dudu ou sequer tocar em um fio de cabelo da criança, como responsável legal por Eduardo, ele irá abrir um processo contra Tato. E, além disso, fará questão de tirá-lo daquela casa, perguntando de forma incisiva se havia ficado claro. Enquanto isso, em outro ambiente, Carmen revela que nunca deu o devido valor a Adonai, mas admite que seu coração já pertence a ele. Logo depois, Tibério entra na sala e Carmen comenta que precisa sair por alguns instantes, pedindo a Adonai que não se mova dali. Tibério, em seguida, fala com Adonai sobre a operação que demorou muito mais do que o esperado, confessando que chegou a ficar bastante nervoso, mas orou com fé e acredita que suas preces foram atendidas por Deus. Já no escritório, Raul conversa e comenta ser inacreditável a tentativa de sequestro contra Patty, ao que Mauro responde dizendo que, por Theo ser apenas de classe média, não adiantaria pedir um valor de resgate alto, mas Theo alega que, na verdade, Patty seria vítima de vingança. Raul então questiona quem teria motivo para se vingar dele, e Theo acaba mencionando Ismael, deixando Raul surpreso, pois não havia pensado nessa possibilidade, mas logo dá a entender que Ismael realmente joga pesado. Em seguida, Mauro muda o rumo da conversa e questiona Raul sobre o envolvimento dele com Tainá, ao que Raul responde que a situação está cada vez pior. Mauro pergunta se Raul pretende reconhecer a criança, mas Raul dá a entender que, na verdade, não há criança alguma. Raul ainda comenta que Tainá viajou para a Europa, mas Mauro argumenta que, se fosse ele no lugar de Raul, teria ido ao aeroporto para descobrir para onde ela realmente foi. Em outro momento, Bia faz uma ligação para Estela, mas quando Estela atende, Bia acaba desligando. Igor observa a cena e Bia, nervosa, decide ligar novamente, mas não consegue pronunciar nenhuma palavra. Estela insiste e questiona se é Bia do outro lado da linha, dizendo que tem certeza de que sim e pede que ela não desligue, declarando todo o seu amor, dizendo que adora a filha e implorando para que ela fale alguma coisa. Estela acrescenta que entende o medo de Bia, mas garante que elas estão livres de Ismael, tentando passar segurança, mas ainda assim Bia acaba desligando. Em silêncio, Bia relembra as palavras ditas por Estela e se emociona. No plano espiritual, Otávio, em sua reflexão, afirma que não existe desencarne como muitos acreditam, mas sim que o verdadeiro desencarne é quando deixamos de viver plenamente, quando abrimos mão de experimentar a vida em sua totalidade. Enquanto isso, as crianças brincam correndo e fazendo bastante barulho, e Tibério, ao observar, comenta que é preciso tratá-las sempre com respeito e carinho, questionando se aquilo que estavam fazendo era a melhor forma de se comportar, mas ainda assim demonstrando paciência e cuidado. Tibério pede para Bárbara chamar a Sininha, mas Hélio percebe que ele está nervoso e o retira da sala para que se acalme. Bárbara, por sua vez, comenta sobre um concurso para as crianças, enquanto Sofia e Zeca trocam olhares. Sofia questiona se está feia, mas Zeca garante que ela está linda e até brinca dizendo que sente medo de levá-la ao show de tão bonita que está.
Sofia pergunta o motivo da fala dele, e Zeca explica que estará ocupado tocando e não terá tempo de cuidar dela durante a apresentação. Mas Sofia logo sugere que pode tocar violino junto com ele, deixando-o surpreso, e depois de um instante, concordando com a ideia. Em seguida, Zeca comenta sobre comemorarem o encontro de Sofia com um deus grego, o que a intriga e a faz questionar o que ele quis dizer. Zeca ressalta que Sofia desejava muito esse momento e afirma que, quando queremos algo de verdade e insistimos, cedo ou tarde acaba acontecendo. Sofia, tocada, lembra que Zeca perseguiu demais o sucesso e pagou com a própria liberdade. Ela pede desculpas por ter dito coisas duras no passado, reconhecendo que não tinha o direito de apontar erros que, de certa forma, também foram consequência do destino. Zeca não responde de imediato, mas acaba saindo com Sofia, selando a cumplicidade que existe entre eles. Enquanto isso, no rodeio, Margarida participa animadamente de um lado, enquanto Tonho se envolve do outro, ambos em meio ao clima festivo. Em paralelo, Raul insiste que tudo não passa de uma mentira de Tainá. Andresa, magoada, pergunta por que Tainá inventaria algo assim, lembrando que ela até defendeu Raul em momentos complicados, mas mesmo com essa lembrança, Andresa deixa claro que nada disso muda a situação. Raul, convicto, afirma que Tainá agiu amando de alguém, mas Andresa pede que ele não envolva Guiomar nessa história e a esqueça por um tempo. Raul, no entanto, insiste que foi Guiomar quem armou tudo para destruí-los, enquanto Andresa, com lágrimas contidas, diz que dói demais saber que Raul terá outro filho com outra mulher. Raul garante que isso nunca foi problema no casamento, pois a questão de Andresa não poder engravidar jamais pesou para ele, mas admite que Guiomar foi justamente no ponto mais frágil deles para separá-los. Andresa, inconformada, diz que foi Raul quem provocou essa separação, mas ele jura que irá desmascarar Tainá, disposto a provar sua inocência. O rodeio continua agitado e de longe Tonho troca olhares significativos com Andresa, percebendo o quanto ela está fragilizada. Nesse clima, Johnny chega e apresenta algumas mulheres da sua turma, comentando que veio mais cedo por sentir que a noite seria longa. Tato reclama que estão regulando o dinheiro dele e Johnny, rindo, diz que já havia prometido às mulheres que fecharia uma boate só para elas. Animado, Tato sugere que eles partam para Itatiaia e Johnny dá o recado à turma, deixando o clima ainda mais excitado. Enquanto isso, em casa, vovó reclama da mania de Padilha de só querer ver objetos de mulher, mas Fátima insiste que quer que ele veja. Nesse momento, Sininha pergunta a Fátima se a Genora está sabendo que ela anda sem dinheiro, e Fátima responde que ainda não contou nada, embora reconheça que depois do casamento a Genor terá de ajudar a pagar as contas. Padilha não perde a chance e comenta que a Genor é mão de vaca, arrancando risos e comentários atravessados. Do outro lado, Andresa, já bastante embriagada, deixa transparecer o quanto deseja ter um filho para chamar de seu. Tonho tenta falar sobre tratamentos e possibilidades, mas ela, em meio a desespero, diz que o problema não é físico, e sim que ela não presta. Tonho insiste que a viu feliz antes, mas que a chegada de Raul apagou toda a sua alegria. Andresa, chorando, diz não querer voltar para casa, levantando-se da mesa de forma impulsiva. Tonho se levanta logo em seguida, sem hesitar, e Margarida, de longe, observa os dois com atenção, percebendo a intensidade daquele momento. Andresa e Tonho, tomados pela emoção, acabam se beijando e ficando juntos, selando uma aproximação que até então parecia impossível, mas que nasce da dor, da carência e da busca por consolo em meio a tantas desilusões.